Mas vamos para o que interessa? Pastor Jonas, o tema... Mas vamos para o que interessa? Pastor Jonas, o tema é: o cristão tem o direito de julgar. Sim ou não? Eu digo que o cristão não só tem o direito de julgar, mas ele deve julgar. E eu já vi até aqui, um abraço ao irmão Alberto Batista, que já disse aqui, não é? Falar a verdade. Então veja bem, claro, meus irmãos, que nós estamos entrando em um assunto muito delicado. E logo ao se deparar com esta questão sobre o julgamento, alguém vai desembainhar da espada e apontar Mateus capítulo 7, que eu quero até fazer essa leitura comigo, como é uma live sobre Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 7, verso 1, já começa assim: não julgueis para que não sejais julgados. Aí alguém já diz assim: Pastor Jonas, o seu argumento já caiu. E eu digo para você que não. Porque os versos seguintes nos dizem: com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então, a grande questão aqui, se você continuar lendo o verso 3, o 4, o 5 e até o 6, Jesus, na verdade, aqui, o que ele está condenando, pastor? Pastor Jonas, mas como que a gente diz que deve julgar? Como o senhor diz que a gente deve julgar, se o próprio texto está falando que a gente não deve julgar? O que Jesus está condenando aqui, primeiramente, é o julgamento hipócrita. Sim. Jesus, isso aqui faz ainda parte do Sermão do Monte. Então, no capítulo 7, ele está orientando e dizendo, porque no verso 2 ele diz: com o critério que vocês forem julgar, vocês serão julgados. Sim. Então, havia um problema nesse julgamento, porque enquanto um falava do cisco do olho do outro, ele tinha uma trave no seu olho, não é? É como se estivesse pegando pano de engraxar para limpar prato sujo, ou seja, aquele grande ditado: sujo falando do mal lavado. Então, nós precisamos entender o seguinte, que esse julgamento que Jesus está apontando aqui, meus amados irmãos, é um julgamento hipócrita. O que seria um julgamento hipócrita? É isso que você falou? Julgar alguém sendo pior do que ele. Então, esse julgamento Jesus condena. Por quê? Porque ele diz que com essa mesma medida que você está medindo alguém, você agora vai ser medido. Sim. Esse julgamento hipócrita perpassa, por exemplo, de alguém que está condenando uma pessoa por um devido pecado ou por alguma atitude, mas quando na verdade as atitudes dele ou o comportamento dele se torna até pior. E isso é um julgamento hipócrita. Então Jesus, qual que é a orientação de Cristo? Se você quer julgar bem, ele diz: primeiro, cuida da trave do seu olho. Sim. Para depois você tratar do cisco do olho do seu irmão. Aí eu acho algo muito interessante, pastor Cleiton, porque alguém diga assim: mas pastor Jonas, não é um argumento suficiente para que você sustente isso, para que você diga que alguém deve julgar. Jesus explica isso, e ele diz assim: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então podereis ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. O problema aqui, a princípio, já está sendo solucionado. Porque como que eu vou ajudar você a tirar o cisco que está no seu olho, se eu não consigo remover a trave que está no meu? Então Jesus diz primeiro: corrige primeiro a tua vida, julga primeiro os teus dilemas, os teus pecados, as tuas demandas, e depois você tem autonomia, propriedade para tratar de alguém. Porque o verso 6 nos dá reforço no que eu digo. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, diz assim, verso 6: não deis aos cães o que é sagrado, nem joguei pérolas aos porcos, para que as pisoteiem, voltando-se se façam em pedaços. Agora vamos lá. Vamos fazer aqui a extração do que está sendo dito nesse versículo, nesse texto. Como que a gente vai identificar quem é cão e quem é porco? Se não por um pré-julgamento. Sim. Eu costumo dizer que as nossas intenções e comportamentos, os nossos comportamentos denunciam quais são as nossas intenções. Então, no dia a dia, nessa vivência do Evangelho, nós vamos identificando quem é porco e quem é cão. Vamos identificando quem é porco e quem é cão.